nosso papel nesse organismo, que a gente é parte, a gente não está aqui só para olhar e se divertir, e como que a gente aporta essa inteligência, esse eu, para dentro desse organismo, né? Eu sinto que a agricultura, ela exige um pouco mais da gente nesse sentido. E aí eu sempre brinco, não é o animal que vai pensar, não é a planta, não é o mineral, somos nós. E essa ginástica é o que move toda a engrenagem, mas eu sinto que é igual dinamização. A gente pode até estar dinamizando fisicamente um preparado, mas internamente o que acontece com a gente nesse momento, eu disse, é só quem vai fazer isso e vai se sintonizar para saber, porque se eu falar aqui, fica sempre parecendo, ela é muito entusiasta, sou, né? É verdade. Mas tem que ter a vivência, né, para conseguir entender isso, porque é vivo, exatamente, né? Exatamente, eu ia chamar a atenção para isso. Você está falando vivência, né? E a vivência é viva, né? Não dá para ser... A biodinâmica precisa para ser desenvolvida, a agricultura, né, o meio ambiente e o social também, né? Então, voltando à economia, que eu ainda não respondi direito, assim como a gente vê a agricultura biodinâmica, uma unidade biodinâmica como um organismo, faz parte desse organismo até o consumidor, o comerciante e o consumidor. Por quê? Porque você tem todo um ciclo aí, né? E aí você começa a perceber que na forma materialista, reducionista, a economia nos levou a produzir e a enfiar os produtos na boca do consumidor e, se for preciso, ainda lavar antes e depois mastigar para ele, né? Então, é um empurrar a produção. E muitas vezes você tem excesso de produção. Quando, na verdade, se você pensa num organismo, a produção tem que começar com o consumidor. O consumidor dizer o que ele precisa, aí você vem, o comerciante tem um papel importantíssimo. Muitas vezes nós somos meio dogmáticos e queremos acabar com o atravessador, por exemplo. São visões um pouco limitadas, né? Apesar de que a agricultura, localmente, ela não precisa tanto de comércio, porque já está muito perto, né? Então, dá para fazer a coisa... Então, por isso que também não tem um modelo de economia antroposófico ou da ciência espiritual. É um jeito de olhar em cada situação e tirar o que a situação está pedindo para não ser assassinada, vamos dizer assim, para ela poder viver e as pessoas poderem se desenvolver. Porque essa pandemia que nós estamos vivendo é consequência dessa postura agnóstica, né? Desse pensamento reducionista. E então a economia também ela leva em conta um fluxo de geração e de destruição. Você gera, produz e consome. Então tudo que é vivo tem esse ciclo de produção e destruição. Anabólico e catabólico, não dá para fugir. Não dá para fugir. Por isso que hoje está surgindo aquela ideia da economia circular que se fala, né? Você tem que pensar o ciclo até o fim. E durante muito tempo a gente pensou as coisas só na linha reta e depois o lixo a gente jogava fora. Ainda joga, né, fora. Até com energias nucleares e coisas assim, quer dizer... E o que ela faz? Destrói, né? O lixo intoxica tudo. E o lixo atômico, então, nem se fala, né? É um poder de destruição que nós originamos, porque os nossos pensamentos são mortos, né? Entre aspas. Eles podem ser ativados, eles podem... A gente pode entrar nessa coisa, por exemplo, é muito simples, na verdade. Se você pensa que todo organismo tem o ciclo anabólico e catabólico, então ali você já tem que, com o seu pensamento, fazer esse ciclo interiormente. E isso já é um pensar que está se treinando para ser vivo. Então, na próxima vez que você vai lidar numa situação, você vai ver uma geração e você já logo vai procurar aonde que isso vai ser consumido, aonde que tenha o catabólico.
E está acontecendo direito esse catabólico, né? Então, por exemplo, na economia a gente tem a inflação. Como a gente não mata o dinheiro, ele morre sozinho, né? Porque o dinheiro ele tem que ser usado para viabilizar a cultura, por exemplo. E para a economia, você investir na cultura é um morrer o dinheiro. Só que se você não põe na cultura, ele morre mesmo assim. Só que fazendo mal, né? Sim. Servindo a outra fonte, né? Servindo a uma fonte que não precisa e fazendo as pessoas sofrerem, né?